Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa para você estudar conosco a Palavra de Deus. Aprender as Escrituras, guardar no coração lições tão preciosas e viver aquilo que Deus quer que a gente faça. Estamos numa série de estudos sobre as mulheres da Bíblia, aprendendo tanto com cada uma delas. No programa de hoje, conversaremos sobre uma estrangeira chamada Orfa. Orfa e a sua escolha. Vamos ver o que Orfa poderia escolher, vamos ver as opções que ela tinha diante de si e aquilo que ela escolheu. Deixe o seu coração pronto para Deus falar com você. O programa Os Gideões já começou. Bem, nós vamos encontrar a história desta mulher, Orfa, no livro de Ruth. Orfa era moabita, assim como Ruth. Nós vamos ver que as duas tiveram uma história bem semelhante e tiveram de fazer uma escolha. Ruth escolhe um lado, Ruth escolhe um caminho, Ruth vai por um caminho que a leva a fazer parte com muita honra da família, daquele que há de ser o Salvador de toda a humanidade. O Messias de Israel, o Messias prometido, o filho de Davi. Orfa tem a oportunidade de fazer a mesma escolha. Orfa tem a oportunidade de também fazer parte desta família, fazer parte do povo de Israel. Vamos ver a história desta mulher? Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 ao 10. Diz assim: os quais casaram com mulheres moabitas, o nome de uma, Orfa, o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Bem, vamos parar aqui um pouquinho. Está falando a respeito de quê? Está falando a respeito da história de uma mulher chamada Noemi, casada com Elimeleque, com seus 2 filhos, e eles tiveram de sair de Israel, tiveram de mudar para outro país por causa de uma crise financeira. Não havia pão na sua terra, não havia trabalho, não havia emprego, estava havendo fome, necessidade, seca, falta de pão. As crises acontecem de tempos em tempos, ora aqui, ora acolá, mas sempre vai acontecer uma crise. E na crise nós temos oportunidades. Oportunidades de conhecer Deus, oportunidades de mostrar a nossa fé, oportunidades de experimentar grandes vitórias, grandes experiências com Deus. Na crise, a família de Elimeleque, ele, Noemi, junto com os filhos, Elimeleque optou por sair da crise e ir para outro país. Foram para Moabe. Nós sabemos que na crise nós podemos pedir a direção de Deus, nós podemos pedir a sua orientação e, quem sabe, a orientação de Deus seja realmente sair do país, seja ir para outra terra, experimentar trabalho em outro lugar. É Deus que dá a direção e é preciso que a família busque a direção do Senhor. É preciso que a família ore. O tempo de crise é um tempo de oração, é um tempo de buscar o Senhor, é um tempo de saber aquilo que Deus quer que façamos. Em toda crise pode faltar emprego, mas não falta trabalho. Em toda crise há sempre uma oportunidade, há sempre a criatividade para que a pessoa possa romper e prosseguir sem entregar os pontos. Elimeleque vai com a sua família para Moabe. Uma nação vizinha, uma nação parente, mas uma nação pagã. Uma nação que tinha seus deuses
com sacrifícios humanos. Uma nação que tinha o paganismo, a idolatria de uma forma tão forte. Difícil viver ali, difícil passar por aquelas ruas, aquele cheiro daquele incenso, aqueles deuses, aquele sacrifício humano, meninas, as meninas tão bonitas, as crianças oferecidas àquele Deus terrível, ao Deus Moloque. Um Deus que a sua estátua era de ferro, era oca por dentro, tinha aquela barriga aberta e ali naquela barriga era colocada brasa, fogo. E eles sacrificavam seus bebês, principalmente os primogênitos. Eram colocados nos braços daquele Deus de ferro incandescente. Quando aquele ferro estava ao rubro, estava vermelho, então colocavam ali o bebê e ruflavam os tambores para que não se ouvisse os gritos da criança. Sacrifícios humanos. Que terrível morar numa nação assim. Que terrível sobreviver num lugar deste. Ah, eu tenho certeza que esta família tinha muita saudade da sua terra. Eu tenho certeza que eles tinham saudades das festas de Israel, de comemorar a Páscoa, pães asmos, primícias, pentecostes, tabernáculos. Como eles gostavam da sua cultura, como eles gostavam de poder comer uma comida limpa. E ali eles viam todas aquelas carnes sacrificadas a ídolos. Viver ali naquele país não era fácil, não era fácil. Outra cultura, outra língua, outros costumes. Era muito difícil. Mas Elimeleque fez o seu trabalho, se enraizou ali, quem sabe, no comércio, junto com seus filhos. Os meninos estavam rapazes quando o pai morreu. Os filhos se casaram com moças moabitas. É sempre assim, quando se está num meio longe do povo de Deus. E é quase sempre quando um jovem, uma jovem, se desvia do Evangelho e vai para o mundo, e vai para outra cultura, e vai para outro povo que não o povo de Deus. Quase sempre se casam ali. Se casam ali com pessoas daquela cultura. Quase sempre. Os desviados casam com pessoas não crentes, mas quando retornam, aí é maravilhoso. E é tão bom quando existe o retorno, a volta. Nós vamos ver que vai existir o retorno na história desta família. O texto continua nos dizendo: morreram também ambos, Malom e Quiliã, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes para com os que morreram e comigo. Vemos então que ali em Moabe, Noemi perde seu marido, perde os 2 filhos, fica com as 2 noras. Mas ela está viúva. As 2 noras estão viúvas e não é fácil para viúvas estarem num meio pagão, num meio tão difícil. Noemi tem de fazer uma escolha. Sempre teremos de fazer escolhas. Em todos os momentos da vida, seja nos momentos de bonança, seja nos momentos de fartura, seja nos momentos de crise, seja nos momentos de deserto, a cada dia, por que não dizer, a cada minuto fazemos escolha. Por exemplo, se você está assistindo a este programa, foi uma escolha, uma escolha. E como é bom quando a gente escolhe aquilo que Deus quer. Como é bom quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus. Aí nós temos a proteção, aí nós temos a presença dEle, aí nós vamos desfrutar
do que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Mas é importante saber que em todo tempo nós temos de escolher. Escolher. Está sempre diante de nós o mal e o bem. A vontade de Deus ou a vontade do diabo. A luz ou as trevas. A alegria ou a depressão. Está sempre diante da gente a escolha. Que caminho seguir? O que fazer? Como andar? O que eu devo fazer? Nas escolhas, devemos buscar a direção do Senhor. Não sei se Noemi e Elimeleque buscaram uma direção para irem para Moabe. Eles foram. E muitas vezes, nas nossas escolhas, Deus transforma as coisas ruins em boas. Como foi na história de José. José foi vendido para o Egito. Será que Deus queria que seus irmãos o vendessem para o Egito? Será que Deus queria que toda aquela trama fosse forjada e José fosse para o Egito? Um dia ele ocuparia aquele lugar, mas precisava ser por este caminho? Precisava ser assim? Será que esta era a vontade de Deus? Nós descobrimos que, como José disse para os seus irmãos, meus irmãos, eu sei que vocês intentaram mal contra mim, eu sei que vocês procuraram meu mal, mas Deus transformou isto em bênção. Deus mudou completamente o meu caminho. Mudou a maldição em bênção, a tristeza em alegria, as coisas ruins em bênção para a nossa família, para o nosso povo e, por que não, para toda a terra do Egito e para as nações. Deus muda, Deus muda. Mas é tão bom quando nós caminhamos dentro da sua escolha. Deus tinha realmente o propósito para a vida de Ruth. E possivelmente eles oraram para ir para Moabe. Mas lá, Noemi deixou ou enterrou as suas preciosidades. Seu marido e seus 2 filhos. E agora ela retorna. Ela retorna para Belém, quando ela ouve que há pão, quando ela ouve que a crise passou, agora está tudo bem, ela vai ter emprego, ela vai ter chance na sua terra. Ela não vai morrer como uma mendiga, como uma mulher desvalida, sozinha, solitária, viúva, pobre, em uma terra distante. Ela tem uma chance de voltar e de fazer tudo novo. E ela então diz para as suas noras, voltai cada uma à sua casa. Deus vai abençoar vocês. Voltem para casa. Voltem para o seu povo. Voltem para a sua família. Voltem para os seus deuses. Porque Noemi sabia que se aquelas meninas voltassem para a sua família, elas certamente, fatalmente, teriam de voltar para os seus deuses. Elas haviam se convertido ao Deus de Israel. Elas haviam aceitado o Deus de Israel como seu Deus. Elas haviam aceitado esta família, Noemi, Elimeleque, Malom, Quilion, como a sua família. Elas já haviam adotado os costumes dos hebreus de Israel. E agora elas teriam de escolher. E Noemi então diz, voltem, voltem, voltem para sua casa, voltem para sua família. Eu vou seguir o meu caminho. Eu vou seguir aquilo que eu preciso fazer. Voltem. E o texto continua dizendo, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Olha, ambas, Ruth e Orfa, mostraram a sua lealdade à sua sogra, a nova família que tinham. Não, nós iremos com você, nós não te deixaremos. E Noemi sabia e conhecia o amor daquelas meninas. Noemi foi uma boa sogra e ela teve boas noras. Apesar de ter de ensinar tanta coisa para estas meninas, ela demonstrou seu amor, ela demonstrou seu cuidado para com elas e ela lhes disse, olha, eu tenho de voltar,
Eu vou voltar, eu não sei o que vai acontecer comigo. O caminho, os perigos, a minha chegada, a minha volta. Eu perdi tudo. Eu vou voltar, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei o que me espera. Vocês estão aqui, vocês têm família. Voltem, voltem. E do versículo 10 ao 14 nós lemos: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim se me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Noemi está dizendo às suas noras: olha, eu estou muito amargurada, eu estou muito triste, eu estou voltando muito triste, decepcionada, frustrada, pobre, eu estou voltando para o meu país, eu não sei o que vai ser de mim. Fiquem aqui, fiquem, eu vou só. E ela está dizendo: olha, o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, descarregou contra mim a sua mão. A mão dele foi pesada para comigo. Noemi, que ensinou estas meninas a fé, que contou para elas como Deus tirara o seu povo do Egito, que contou para Orfa e para Ruth quem era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que enfraqueceu o Egito, que mandou sobre o Egito as 10 pragas, o Deus que cobriu o sol por 3 dias e havia luz na terra de Gósen, havia o sol brilhando sobre a terra onde estavam os hebreus, mas sobre todo o Egito, que adorava o Deus Sol, havia trevas, trevas palpáveis, trevas em que a Bíblia diz que eles nem saíram do lugar. Era Deus mostrando que ele era maior do que o Deus Sol. Possivelmente, provavelmente, Noemi contou para essas meninas, para Orfa e para Ruth, que o Deus de Israel feriu as águas do rio Nilo com a vara de Moisés e as águas se tornaram em sangue. As águas se tornaram imprestáveis, impossível de beber, impossível de lavar a roupa, impossível de banhar-se naquelas águas. Tornaram-se em sangue. Era Deus de Israel, mostrando que ele era mais forte do que o Deus do Egito, o Deus do rio Nilo. Sim, talvez Noemi contou para elas como Deus os tirara do Egito e caminharam e chegaram a um lugar onde estavam encurralados, atrás os egípcios e à frente um mar vermelho. E como Moisés estendeu a vara, e como o Senhor disse, diga ao povo de Israel que marche, e o mar se abriu, formando um muro à direita e à esquerda, as águas se partiram, e o povo passou a pés enxutos. E as águas cobriram o exército de Faraó, que veio ao encalço de Israel. Possivelmente, elas contaram todas essas histórias, como que o povo cantou, Miriam dançou, na alegria de ver o que Deus havia feito, como Deus os livrara de seus inimigos. Possivelmente, Noemi contou como o povo esteve 40 anos no deserto, e Deus mandava comida do céu para 2 milhões de pessoas. Deus mandava o maná que era sobrenatural. Eles colhiam maná durante 6 dias. E se colhessem muito de um dia para o outro, dava bichos e cheirava mal. Mas no 6º dia, eles colhiam em dobro para preparar o maná para o sábado. E não cheirava mal e nem dava bichos. Era Deus cuidando de seu povo. Talvez Noemi contou como que no deserto eles tiveram falta de água, tiveram sede e clamaram a Moisés. E Deus mandou que Moisés ferisse a rocha. E da rocha brotou água. Da rocha no deserto brotou água para o povo beber, para o povo se banhar, para cozinhar. Água no deserto para o povo.
E essas meninas ficavam maravilhadas com essas histórias. A história do Deus de Israel. Como o Senhor cuidou do seu povo. Durante o dia o Senhor estava ali com a coluna de nuvem sobre o povo para que não tivessem insolação, para que eles tivessem sombra naquele calor tão forte do deserto. E à noite, como o deserto é gélido, é tão frio, então aquela coluna de nuvem se tornava uma coluna de fogo para iluminar e para aquecer o seu povo. Elas ficavam maravilhadas. O Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Israel curava. Quando as serpentes no deserto vieram e picavam as pessoas e elas morriam por causa da sua impaciência, por causa do seu pecado, então Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse numa haste bem alto, e todos aqueles que olhassem para aquela haste de bronze, para aquela serpente, ficariam curados, os que fossem picados pelas serpentes. Aquelas meninas ficavam maravilhadas com essas histórias e se converteram e creram e aceitaram o Deus de Israel. E agora a crise chegou para elas. Maridos mortos. E Noemi diz, eu vou voltar. Viagem perigosa, sem saber como seria a nova vida em Belém, em Israel. E então, Noemi traz a palavra dizendo, não tem jeito, eu não tenho filhos para dar a vocês. Vocês não terão a lei do levirato com filhos, com descendência. Ruth faz a sua escolha. Ruth diz, eu irei com você. Não me instes para que eu te deixe. Não vou te deixar. Aonde você for, eu vou. Aonde você comer, eu como. Onde você dormir, eu durmo. E se você morrer, eu morrerei junto com você. E ali serei sepultada. Não me instes para que te deixe. Eu já fiz a minha escolha. A minha escolha é que o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Esta é a minha escolha. E eu vou com você. E Orfa? Vamos ver qual foi a escolha dela. O texto diz, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa, cujo nome significa gazela, significa gazela. A gazela é tão esperta, tem o seu corpo mimetizado ali com as cores do deserto, com as sombras, para que o inimigo não veja. A gazela é tão rápida, é tão bonita e vive ali no deserto. Mas Orfa, ela escapuliu. Escapuliu do redil. Escapuliu dos braços do Senhor, escapuliu da proteção do Senhor e voltou para os seus deuses, voltou para o seu povo, voltou para o paganismo, voltou para a idolatria. Ah, quantas órfãs existem, quantas órfãs, quantas pessoas que um dia conheceram o Deus de Israel, conheceram os milagres, ouviram, perceberam, viram, sentiram, mas diante da crise, diante do luto, diante da dificuldade, diante das tempestades, diante das provas, arrefeceram em sua fé, se encolheram e entregaram os pontos. Quantas pessoas, quantos desviados do Evangelho. Quem sabe você é um deles. Quem sabe você deixou esse caminho tão maravilhoso e voltou, e retrocedeu, e voltou para o paganismo, e voltou para as trevas. Mas o Senhor está dizendo, ainda é tempo, ainda é tempo. Orfa voltou para sua família, voltou para os seus costumes e perdeu uma grande oportunidade que Ruth segurou. A oportunidade de fazer parte dos planos de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, um propósito para a sua vida junto dele, em seus braços. Que você faça a escolha certa, que você busque o Senhor, que você deixe o mundo, deixe a idolatria, deixe o pecado e abrace o Senhor, como Ruth o fez. Faça a escolha certa, escolha Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor,
Eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te convido, Jesus, entra na minha vida, perdoa todos os meus pecados. Eu quero estar limpo diante de Ti. Lava-me, purifica-me, santifica-me. Eu me entrego em Tuas mãos. Eu me entrego para Te amar, Te servir todos os dias da minha vida. Recebe-me, Senhor. Enche-me do Teu Espírito Santo e usa-me com a minha casa, com a minha família. Sou Teu, hoje e para sempre. Amém. Pai, que em cada lar, onde chegue esta palavra, onde chegue este programa, que a Tua bênção ali esteja, a Tua paz ali esteja, a Tua presença, o Teu amor. Venha, Senhor, de maneira gloriosa, transformar cada vida e trazer a esperança, trazer a paz e o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.